Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje temos bastante coisa para abordar. Temos a Duolingo, que divulgou seus resultados trimestrais e, infelizmente, as ações caíram bastante. Falam que caiu 0,2%, mas na verdade já foram 21%. Vamos analisar todos os números da Duolingo. Há razões para o mercado de ações estar assim. Deu um bom motivo, a Elf também divulgou resultados. Temos a DoorDash, temos a Fortinet, a Figma. A Snap na verdade está em alta, certo? A Snap geralmente se movimenta durante os resultados. A questão é, ela sobe ou desce? Neste caso ela está subindo. Depois temos a ARM e também a Qualcomm. Eu sei que outras empresas também divulgaram resultados, como a Robinhood, mas tenho certeza de que a Meet, Roy e Tenner já cobriram essa. Amanhã teremos o SkyShift pela manhã, e após o fechamento, a DraftKings divulga resultados. Não tenho certeza se vou conseguir fazer uma live porque preciso pegar um trem, então talvez eu faça só um vídeo rápido de resumo antes do mercado abrir para o SkyShift 4, então fiquem ligados para isso. Se não, só à noite. Sem delongas, vamos revisar o que você precisa saber neste vídeo. Sim, infelizmente tenho ações da Duolingo, e talvez devesse ter vendido quando estava no 0 a 0, mas é isso. Vou explicar tudo neste vídeo. Aperte os botões e, se quiser apoiar, veja o link na descrição e no comentário fixado. Serão as 10 melhores ações para comprar agora, ou acesse fullcom/couchinvestor. Muito obrigado. Então o Duolingo já passou por uma grande queda, especialmente recentemente, certo? Agora eles estão 2% abaixo das máximas de maio. Serei o último a dizer que isso não faz sentido. Não, fazia sentido porque era muito caro naquela época. Também não é o mais barato agora, mas não é o mais caro. Empresa com grande potencial de crescimento em receita e lucro, além de margens altas. É um ótimo negócio. Já admiti meu erro antes, não só porque agora o prejuízo aumentou. Se você olhar os outros vídeos, admiti que fui muito agressivo no Duolingo no início. Entrei porque era um bom negócio, mas deveria ter aumentado minha posição gradualmente. Assim como faço com a Shift e outras empresas, acumulo ações aos poucos, mas com certeza. Eu fui pego pelo momento, então admito que foi um erro, eu estava errado. Eu estou certo de que isso ainda é um bom negócio até agora. Até agora, como já disse antes, no momento em que eles me mostrarem que isso está se tornando um mau negócio. Eu, claro, vou vender todas as minhas ações e admitir que isso simplesmente não foi um bom investimento. Agora não é um bom investimento por causa das minhas ações. Bem, estou em prejuízo na minha posição, mas estou em prejuízo na minha posição apenas porque meu timing não foi bom. Os números ainda eram muito bons, certo? Os números ainda eram muito bons. Se a gente olhar para este trimestre, por exemplo, certo? Olha isso. O número de usuários ativos diários aumentou. Esse número aqui, mais de 50 milhões de usuários ativos diários e crescendo. Lembra do último trimestre? Os usuários ativos mensais caíram após um primeiro trimestre forte, mas, como explicaram, o objetivo é garantir que você retorne diariamente. Então fazia muito mais sentido acompanhar os usuários ativos diários aqui. Mas tudo bem, neste trimestre temos as duas métricas subindo. Então, se olharmos de fato, vamos para a transcrição, vamos olhar os slides. Para o Duolingo, podemos ver o seguinte. Receita crescendo, 41% ao ano, reservas totais aumentando, 3% ao ano. Lucro líquido de US$ 192 milhões, bem acima do ano anterior devido a um benefício fiscal pontual. Isso, claro, eleva o número. Assinantes pagos subiram 4% ao ano, chegando a 11,5 milhões por ano. E então, os principais pontos para eles são estes, aliás, eles mostram pra gente bem aqui. Você talvez se lembre desse logotipo de muito tempo atrás. Sim, essa é a rede chinesa de cafeterias Luckin Coffee. O Duolingo ultrapassou 1 milhão de usuários ativos diários. O curso de xadrez surgiu como a matéria de crescimento mais rápido. A marca se destacou na Ásia com a parceria com a Luckin Coffee, vendendo mais de 1 milhão de bebidas Duolingo em 26 mil lojas em 2 semanas. A empresa integrou o Duolingo ao LinkedIn para mostrar pontuações dos alunos, mas isso não é tão relevante. O Duolingo está focando mais em iniciativas de longo prazo, priorizando o crescimento de usuários e qualidade do ensino sobre monetização imediata em testes AB. Motivado pela crença de que a IA pode revolucionar a educação e expandir significativamente os negócios no futuro. Claro, quando você vê e ouve essas mudanças, talvez o mercado não esteja tão convencido, certo? Se você prioriza menos a monetização, o mercado pode não gostar. No geral, ainda é uma empresa muito boa em crescimento.
A penetração de assinantes pagos no mês passado foi de 8,5% dos usuários ativos mensais no primeiro trimestre de 2024. Agora estamos em 9. Ninguém pode dizer que esse é um mau negócio. Em margem de crescimento continua muito bom. Sempre olhamos para frente, mas isso não é realmente um problema. Isso explica por que a ação caiu tanto para o ano inteiro de 25. Duolingo aumentou um pouco sua orientação de reservas no ponto médio, esperando um crescimento de 33% ano a ano ou 32%. A receita deve crescer 8% ao ano, tanto em base reportada quanto em moeda constante no ponto médio. A empresa projeta a margem EBITDA ajustada de 9% no ano, aumento de 330 pontos base sobre o ano anterior. A margem bruta do ano fiscal 5 deve cair cerca de 80 pontos base ante o ano anterior, mas melhora 20 pontos base em relação à previsão anterior. Com custos de IA menores que o esperado, a margem EBITDA ajustada do trimestre deve ser de 28% no ponto médio, considerando o investimento contínuo em produto e marketing. Se analisarmos o que reportaram versus o esperado, superaram em tudo, exceto no número de usuários ativos diários, que foi uma pequena decepção. Então, para a projeção de vendas, 175 milhões, o número estimado era de 274 milhões, então foi uma superação muito pequena aí. O EBITDA ficou 4 milhões abaixo do estimado. Essa é a orientação de receita para o ano fiscal. E segundo Brad, nerd do mercado de ações, a explicação é essa. A orientação de reservas do trimestre caiu 3,6%. Eles mantiveram a orientação de crescimento anual em moeda constante, mas o corte no trimestre explica a reação do mercado. Agora, como sabemos desse corte? Basta usar o segundo e terceiro trimestre e o ano todo para calcular isso sozinho. Então, novamente, este é um caso de ser um bom trimestre, mas não é bom o suficiente, e a orientação definitivamente não é boa o suficiente por enquanto. Algumas mudanças futuras priorizam o crescimento de usuários, o que pode ser positivo, pois ao garantir usuários agora, é possível monetizá-los depois. Acho que ainda haverá quem diga que a IA vai destruir esse negócio, mesmo estando claro que ela está sendo usada para melhorá-lo cada vez mais. Ninguém gosta de cair 2%, mas uma queda de 22% em um dia após o relatório de lucros realmente dói. A movimentação foi em torno de %. Estamos caindo ainda mais, voltando a preços não vistos desde agosto de 24. Onde isso estava, bem, era uma área de suporte, mas naquela época estava se recuperando na média móvel de 100 dias. Agora, estamos claramente em terra de ninguém. Ficaremos sobrevendidos no gráfico diário. Eu ficaria surpreso se não estivermos sobrevendidos no semanal, pois estamos bem em cima da média móvel de 100 dias. Se você perguntar se vou adicionar agora a Duolingo, minha resposta é não. Estou aguardando e reservando meu dinheiro para outras empresas. Oscar, Força de Mudança, Rubrica, e na próxima semana teremos Rocket Lab, Nebius e CoreWeave. Estou guardando dinheiro para esse tipo de posição porque, na minha opinião, essas empresas têm menos obstáculos e pressão sobre o preço das ações. Sim, estou com lucro nessas posições. Bem, Shift4 talvez não, mas com o Duolingo sinto que tenho tempo. Sim, eu provavelmente vou adicionar mais no futuro para reduzir um pouco o custo médio, mas agora, como eu disse, já investi demais. Acho que para essa posição, aceito a perda por enquanto e veremos o que acontece. Errei totalmente no timing. Pode-se dizer que agora parece diferente, mas não. Já deixei claro há algum tempo, mas tudo bem. Ainda acho que é um bom negócio até provar em contrário. Passando rapidamente para a Elf Beauty, basicamente foi isso que aconteceu. A receita ficou abaixo do esperado. O lucro por ação ajustado ficou um pouco abaixo. O EBITDA ajustado também ficou um pouco abaixo. Todas as projeções caíram. Receita, lucro por ação ajustado e EBITDA ajustado. Ganhamos 140 pontos base de mercado e lançamos um produto recorde na Sephora, América do Norte. Continuamos focados em ganhar participação de mercado e nas oportunidades que estão por vir. Olhando para as ações agora, elas também estão em torno de 2% no After Hours. Não está abaixo da média móvel de 100 dias no semanal e no diário. Bem, mais ou menos o mesmo, também logo abaixo da média móvel de 200 dias. Isso significa que estamos retornando ao ponto de 2 trimestres atrás.
Indo para a DoorDash, o lucro por ação caiu um pouco, mas superamos expectativas em receita, joint venture de marketplace e total de pedidos. As orientações são essas. Estamos no início, com forte demanda, expansão de categorias e crescimento internacional acelerando o ritmo. A Deliveroo deve contribuir com 45 milhões de dólares americanos em EBITDA ajustado e 200 milhões de dólares americanos em 2026. Se olharmos para a DoorDash, também é um desses negócios, um bom negócio, crescendo rapidamente tanto na receita quanto no lucro, mas não é o mais barato do mercado. Atualmente, há uma queda de cerca de 4% em relação ao pico que ocorreu no início de outubro, como vemos aqui. Ela chegou a 185, agora está em 114. Além disso, abaixo da média móvel de 200 dias, a ação ficará sobrevendida amanhã. Na Fortinet, superamos as expectativas de receita e lucro por ação neste trimestre. O faturamento ficou praticamente em linha, com leve superação. Quanto à previsão de receita de serviços para o ano fiscal, a receita ficou em linha, a mesma coisa aqui. O lucro por ação ajustado superou as expectativas e a margem bruta ajustada ficou entre 80,3% e 80,8%. No trimestre, o lucro por ação ajustado superou as expectativas e a receita ficou dentro do esperado. A demanda segue alta com a adoção de arquiteturas integradas de rede e segurança pelos clientes. FortiSaaS cresce rápido e já é a principal plataforma de vendas. Após leve queda, voltamos ao nível de 3 meses atrás. Há 3 meses as ações caíram e desde o início do ano acumulam queda de cerca de 4. Esse é um daqueles nomes de cibersegurança que não é caro e tem alta margem. Mas não está crescendo tão rápido quanto os outros, isso é certo, não está crescendo tão rápido quanto os outros. No geral, quero dizer, os resultados, como vimos, estão ok. Acho que a expectativa era muito maior do que isso, ou pelo menos um pouco maior do que isso. Quanto à orientação, é isso para o ano completo de 25. A empresa reafirma sua confiança em alcançar a regra dos 45 pelo 6º ano consecutivo. Então, quero dizer, eu entendo, não é ótimo ter, certo? Você vê os números, vê as margens, vê o preço que está pagando por isso, comparado com algumas das outras empresas por aí, especialmente no setor de cibersegurança. E você fica se perguntando, ok, o que estamos fazendo de errado aqui, certo? Porque literalmente você está de volta ao ponto em que estávamos há 3 meses. E não é como se tivesse sido super caro, precificado à perfeição ou algo assim, então é bem estranho aqui. Indo para a Figma. Ações subiram levemente, receita superou prejuízo por ação, GAAP, em MIS, mas inclui cobrança única de SBC do IPO. Quanto ao resto aqui, basicamente é isso. Vamos dar uma olhada no relatório, agora mesmo. Parece ser um bom relatório de novo. Essa é uma empresa que está crescendo bem rápido. Receita de US$ 174 milhões cresceu, 38% em relação ao ano anterior, retenção líquida de 131% e margem operacional não GAAP de 12%. A margem de fluxo de caixa livre ajustado de clientes com mais de $1.000 em ARR é 12.910 e cresce 32%. Clientes pagantes com mais de $100.000 em ARR cresceram 44% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que a empresa abriu capital há pouco tempo. Eles prevêem receita trimestral entre 292 e 294 milhões de dólares. A receita anual estimada varia entre US$ 1,04 bilhão e 1,046 bilhão. No geral, essa empresa vai muito bem em todos os aspectos e as taxas de crescimento também são boas. A questão é, quanto você está disposto a pagar por essa empresa? Anteriormente, achávamos que o valor em dólares poderia ter sido o piso. Voltamos para $60 e agora caímos para 45. Será esse o piso? Ainda não sabemos. Agora falando sobre ARM. Como você pode ver claramente aqui, superou as expectativas em todos os aspectos para este trimestre e para o próximo também, embora não tenha sido o maior desempenho. Esse também é um nome caro, especialmente na indústria de semicondutores ou no setor de IA. Mas sim, quero dizer, esse é um que continua apresentando um desempenho muito bom, pelo que podemos ver. Especialmente um número específico que me interessa, que é, claro, o RPO. E o quão rápido isso está crescendo, ou talvez o quão devagar isso está indo, certo? Porque, como já disse antes, essa é, claro, uma empresa muito importante, mas é uma em que eu simplesmente não vejo um crescimento tão grande. Então, tudo bem. O valor anual dos contratos subiu 8% em relação ao ano anterior. Obrigações de desempenho remanescentes, como você pode ver, obrigações de desempenho remanescentes não está crescendo tanto assim, realmente não está crescendo tanto assim.
Sempre me pergunto, por que pagar tanto pela Arm? É uma ótima empresa, margens altas e tudo, mas ainda assim são cerca de 170 bilhões de dólares em valor de mercado sem gerar tanta receita. Se me perguntar, margem enorme. Ok, ótimo. Mas ainda assim, você pensaria que o RPO nesse setor todo teria crescido muito mais. Mas tudo bem. A receita subiu 4%, alcançando o US$ 1 bilhão 135 milhões, e o fluxo de caixa livre não GAAP em 12 meses superou o US$ 1 bilhão. Então, você entende a questão, certo? Super caro, ótimo desempenho, mas é isso aí. Vamos para os dois últimos que temos aqui. Snap supera as expectativas em todos os aspectos. No trimestre, receita cresceu 10% EBITDA ajustado, 8% e lucro por ação, GAAP 3%. Apesar do prejuízo, usuários ativos diários cresceram 8% em mensais, 7%. Quase 1 bilhão. A receita prevista foi alcançada e o EBITDA ajustado superou expectativas. No geral, as ações subiram cerca de 0,6%. Então, ok, legal, interessante. Ainda está abaixo de $10 neste momento. Agora, isso é uma tendência que continua, certo? É ótimo ver esse crescimento constante. Os usuários ativos diários globais cresceram 4 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Esse é basicamente o panorama. A América do Norte está estável e, na verdade, perdeu um pouco. O resto do mundo está aumentando. A Europa aumentou um pouquinho. A receita global subiu, 20% na Europa e 17% no restante do mundo. A ARPU deve estar bem baixo, com a América do Norte crescendo só 5%. Então não é tão bom como pode ver aqui. O ARPU na América do Norte é bem maior que na Europa e no resto do mundo. Eles anunciaram um novo programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares, mas como você pode ver, nos últimos 4 trimestres eles também perderam cerca de 500 milhões de dólares. Então tem isso, e com a Snap, porque ela foi tão castigada, isso é basicamente o que você tem agora. Voltamos a ultrapassar $8 e a média móvel de 100 dias. E por último temos a Qualcomm, como você pode ver, superou neste trimestre, superou nas projeções, que o ano fiscal deles. Esse é um daqueles nomes de semicondutores em que tudo dá certo para eles. Em relação ao preço das ações, na verdade não está se movendo tanto assim, caiu 0,3%. Tem se saído bem nas últimas semanas, eu diria. Mas no geral, essa é uma empresa que está indo bem. Está indo bem em termos de receita, está indo bem em termos de lucro por ação, avaliação. Realmente não está tão cara assim. Está recomprando ações e pagando dividendos, fazendo o que deve agora. Sim, talvez alguns segmentos do negócio possam enfrentar pressão futuramente, certo? Já discutimos o impacto da Apple no negócio. Até onde podem crescer em laptops, com soluções próprias, podem tirar mercado da AMD e Intel? Sim ou não? O futuro dos óculos AR e VR Snapdragon, qual será seu potencial? Quero dizer, ok, tudo bem, mas quando você olha para esses números, quando você olha para os números agora, tudo parece estar indo na direção certa. Ok, pode não crescer tão rápido quanto a AMD ou Nvidia, mas também não tem o preço dessas marcas. Sim, com a Qualcomm você tem uma empresa sólida, ação forte, que paga dividendos e recompra ações. Mas você não terá movimentos muito grandes. Você pode ver que a ação está basicamente nos mesmos preços desde novembro de 24 e, na verdade, também desde julho de 24. Sim, em um momento chegamos a subir muito aqui. Não sei o que houve no final de outubro, mas o movimento foi forte de alta. Depois fechamos em baixa e ficamos mais baixos, especialmente em agosto. Começou em 145, foi a 200 e agora está em 175. A Qualcomm é uma ótima empresa, não cara? E pode atingir seus objetivos de longo prazo. Está parecendo bem barata aqui, mas de novo, já vem parecendo barata há um bom tempo. E como você pode ver, nos últimos 5 anos, a ação tem tido um desempenho abaixo do esperado. Ela subiu só 0,7% e em 3 anos, cerca de 1%. Mas ainda assim, para um nome como esse, nesse setor, você pensaria que estaria tendo um desempenho bem melhor, mas não está. Então, no geral, é isso. Hoje foi bem melhor que terça-feira. Zeta subiu quase 1%, Ferro 15% e Micron 9%. Applied Digital subiu 6,4%, Marvel 6 Nebius 5,8% IBM e Comercial R se recupera. O dia foi muito melhor que o anterior. Agora vamos aguardar quinta e sexta-feira e o desenrolar da paralisação do governo. Pelo menos no momento em que estou gravando isso, não tenho nenhuma novidade para contar sobre isso, então vamos ver o que acontece.
Volto amanhã para falar de Oscar, Shift e outras empresas. Até o próximo vídeo. Tchau.